Aqui. Vamos lá. Bom, o pessoal conhece o nosso Dream Bliss, né? Ele, normal, vocês estão me ouvindo? Dá um okzinho para mim. Tá, ok. O Dream Bliss, ele já vem com a mesma foco, tá? Melhorar a nossa condição, reparação do nosso sono. Pessoas que têm problemas com insônia, ansiedade, depressão, estresse, né? Muitas vezes elas têm um sono ruim, dizem até que dormem bem, porém é aquele sono agitado e ela não consegue descansar de fato. Ela acorda cansada, fadigada. E aí o Dream Bliss, ele vem com essa formulação que vai auxiliar na qualidade do sono, reparação do sono e melhora da disposição. Uma pessoa que não dorme bem, tá? Normalmente ela tem uma série de problemas de saúde. Então é importante vocês pegarem a visão sobre o que pode desencadear uma insônia, tá, para a pessoa. O que será como eu posso ajudar essa pessoa que não consegue dormir bem? Porque assim, nós não somos só um sono ruim. Existe uma causa que faz com que a pessoa ela não consiga dormir. E é onde a gente vê o todo, tá? E é aí onde a gente consegue inserir, tá? Não só o Dream Bliss, mas outros suplementos para ajudar, então, nas causas dessa situação, dessa condição de não conseguir dormir, tá? Então, vamos, conforme eu for passando para vocês, é bom vocês registrarem as informações e conectarem o que eu passar para vocês, lembrando de outros suplementos, tá? Porque vocês vão pensar em vocês e vão lembrar de pessoas que realmente têm essas condições orgânicas, vamos dizer assim, que promovem um sono ruim, uma indisposição, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, esse material que eu estou entregando aqui para vocês, ele está disponível na literatura técnica, tá? Como muitas pessoas, às vezes, nem tiveram acesso, então elas vão ter agora, por meio da aula, e também quando vocês forem ler o manual, vai estar lá esse conteúdo. Bom, o que tem de novo na composição do nosso Dream Bliss? Ele já tinha melatonina, tá? A melatonina é um hormônio natural, gente. Ela é um hormônio natural que regula o nosso ciclo sono-vigia. Então, ela promove uma reparação do sono. Então, esse hormônio, ele é produzido numa glândula chamada pineal dentro do cérebro, tá? E é ali que existe esse controle da produção desse hormônio naturalmente do nosso organismo. E a reposição, quando a gente repõe por meio de uma suplementação, é justamente para auxiliar esse mau sono que essa pessoa tem. Se ela tem insônia, ela está com esse hormônio desregulado, a glândula está desregulada. Quais seriam as causas disso, tá? Bom, além da melatonina, tem a coenzima Q10. Para que serve a coenzima Q10 dentro dessa composição? Ela tem uma ação antioxidante e ela protege as células, tá, do nosso cérebro, do nosso organismo. E, além disso, ela promove energia dentro da célula. É isso que dá a disposição. Tem pessoas que confundem, acham que quando a gente fala que promove uma energia, pensa que assim, nossa, mas está misturando a melatonina que dá sono e a coenzima Q10 que dá energia. Na verdade, a dose ela é calculada para você acordar com disposição, com saúde celular, tá? E aí foi acrescentado triptofano. O que é o triptofano? Muitas pessoas sempre pediram para nós ter triptofano nos nossos suplementos, e agora nós temos. Ele é um aminoácido essencial, ele promove, olha só que legal, a serotonina, que é um outro hormônio, então ele promove o estímulo de produção de serotonina, que melhora o humor. A serotonina é um hormônio que traz alegria para nós, tá? Ele melhora o nosso humor. Então, tem outros benefícios, mas imagina você associar o triptofano
com a melhora do sono, com mais disposição e a melhora do seu humor, né? Junto com a coenzima e com a melatonina. Então, é sensacional. E aí, ao invés de ter o óleo de girassol, foi acrescentado o óleo de semente de abóbora, que tem uma série de nutrientes que vocês já conhecem, porque ele também está no LX-CAP, e ele tem a função de regular níveis de glicose e de gordura no organismo, tá? Então, essa é a função do óleo de semente de abóbora. Então, a gente consegue, só aqui com esse slide, já perceber várias condições que a gente consegue ajudar. Condições emocionais, então pessoas que têm problema com sono, com depressão, com diabetes, tá? A pessoa diabética, ela também tem alteração de humor. A coenzima Q10, ela também é um cardioprotetor. Então, a gente já começa a associar condições de saúde que a gente pode auxiliar com o nosso Dream Bliss. Quais são os benefícios, então? A regulação do sono, tá? A melhora da qualidade do sono, então a pessoa ela tem um sono mais profundo, mais reparador. Isso promove uma condição melhor do estado de saúde e também a sincronização biológica, quer dizer, alinha todo o ciclo natural do teu organismo. Porque você consegue dormir bem, acordar bem, então você, no decorrer do seu dia, você tem uma sensação melhor. E, além de tudo, a coenzima Q10 e a melatonina também tem uma ação, uma propriedade anti-inflamatória, e é por isso que tem auxiliado em várias condições de fibromialgia, porque melhora a condição do sono e também melhora a condição da dor. Então, gente, olha que legal quantos benefícios nosso Dream Bliss tem trazido para nós com essas mudanças. Registrem essas diferenças na composição e passem à frente para a sua equipe, porque daqui um mês ou dois vai ter sempre alguém atrasado na informação, tá? Então, é muito importante vocês estarem cientes dessa mudança. O Dream Bliss, ele tem uma ação antioxidante, então o que ele faz? Previne danos celulares e o envelhecimento precoce da célula. Quando a gente fala isso, além da proteção cerebral, tá? Ele faz o que? Uma ação neuroprotetora por conta do processo de inflamação neurológica e aí melhora a saúde cognitiva. O que é isso? Melhora o quê? Processos de depressão, processos de sintomas de doença psiquiátrica, processos de ansiedade, porque isso tudo tem a ver com neuroinflamação, as células do sistema nervoso inflamadas. Se com o nosso Dream Bliss antigo, a gente teve depoimentos de pessoas que pararam de fazer uso de medicamentos psiquiátricos, voltaram a ter uma vida normal, imagina agora associando o triptofano, tá? E o óleo de semente de abóbora. Outra coisa que o Dream Bliss traz de novidade para o nosso organismo, longevidade celular. Então, ele faz o quê? Como ele deixa as células mais saudáveis, então ele promove uma saúde mais longa, né? E eu digo saúde do nosso sistema nervoso central, isso é importante. Então, a gente pode fazer uso dele já prevenindo problemas neurológicos degenerativos, como Alzheimer, Parkinson e outros processos doença, autismo, tá bom? Então, registrem aí. Olha quanta coisa a gente pode auxiliar fazendo uso desse suplemento maravilhoso. Ele também aumenta a imunidade do nosso organismo, tá? Ele auxilia fortalecendo as barreiras naturais do corpo contra agentes externos. Ele também equilibra a nossa imunidade e ele faz com que o organismo se recupere mais rápido das doenças, porque nós nunca estaremos blindados, tá? Naturalmente, a gente está convivendo com um meio ambiente contaminado, nos alimentamos com alimentos contaminados, então estamos sempre sujeitos a desenvolver alguma doença. Mas, quando a gente tem a suplementação no nosso organismo, ele promove uma recuperação
de qualquer situação doença de maneira mais rápida, mais efetiva. Bom, a melhora do humor e bem-estar, principalmente por causa dessa associação que o triptofano, porque a função dele é justamente aumentar aquele hormônio que eu falei para vocês, a serotonina. Quando a pessoa ela dorme bem e ela tem aumento do hormônio serotonina, ela vai acordar disposta e muito melhor, muito mais feliz. Ela vai ter menos estresse, ela vai ter mais equilíbrio emocional e ela vai ter um dia muito melhor. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que têm problemas emocionais? Né? Todo mundo aqui tem problema emocional, até eu. Todo mundo tem o seu momento. Nós precisamos entender que o ser humano precisa ter todos os sentimentos, mas do jeito que o mundo está descontrolado, descompensado, a gente acaba tendendo mais para os sentimentos ruins que travam a nossa vida. E quando você consegue ter algo que possa te ajudar e te entregar qualidade de saúde mental e ainda mais se libertar de medicamentos que viciam seu corpo, que te impregnam e te deixam zumbizando por aí, é sensacional. E a gente tem prova social com a nossa melatonina. E agora nós vamos ter, então, mais provas sociais e mais resultados com essa associação de novos componentes, né, dos novos componentes no Dream Bliss. O Dream Bliss, ele também auxilia, por meio da coenzima, como eu falei lá atrás, a produção da energia celular, tá? Então, aumenta a energia dentro da célula, que é a organela celular, se chama mitocôndria. É ali que se aumenta, se tem a tendência de uma respiração celular maior. Então, promove isso, promove o aumento da energia dessa célula. E aí as células, elas funcionam de modo mais eficiente. Então, fica muito mais saudável. E além da evolução de melhora da qualidade neurológica, também atua como um cardioprotetor. Então, ele também melhora saúde cardíaca, tá? Isso é muito importante também para o conhecimento de vocês. Bom, além disso, gente, olha só o que o Dream Bliss pode auxiliar. Saúde hepática e pancreática. Como eu falei lá atrás, o óleo de semente de abóbora, ele controla tanto a glicemia quanto o colesterol, tá? Então, pessoas que têm gordura visceral, como esteatose hepática, nosso Dream Bliss, ele associado, né, com todos esses componentes, ele também ajuda a redução da gordura visceral, principalmente do fígado. E pâncreas, porque ele regula a glicose, que é a produção da insulina. Então, ela regula ali. E aí a gente consegue auxiliar essas pessoas que têm condições de diabetes, tá? Os dois, eles auxiliam na redução da inflamação e também melhoram o metabolismo do organismo das pessoas. Temos resultados incríveis sobre coordenação motora e função neurológica. Por quê, gente? Porque ele tem ação neuroprotetora. Então, o Dream Bliss, ele vai fazer o quê? Uma neurotransmissão entre as sinapses dos nossos, como é que eu vou dizer, das células do nosso cérebro. Ele faz uma melhora de transmissão e aí melhora essa comunicação entre os neurônios, que não é nosso sistema nervoso central, ele é coligado ao sistema nervoso periférico. E é isso que promove uma coordenação motora. E eles auxiliam nesse processo de desinflamação, né, a neuroproteção, não só sistema nervoso central, mas também o sistema nervoso periférico, promovendo uma melhora da coordenação motora. Outra coisa, mantém a integridade das células nervosas e também tem a plasticidade cerebral, que é o quê? Um sono de qualidade promove a formação de novas conexões neuronais. Olha só quanta coisa de benefício tem. Quantas pessoas a gente pode auxiliar que têm problemas no sistema nervoso central fazendo uso do Dream Bliss. A gente consegue
estacionar a evolução de um problema neurológico. Por exemplo, um Parkinson, o paciente de Parkinson, ele tem problemas de coordenação motora. A gente consegue, por meio dessa reparação com essa suplementação, equilibrar, controlar ou evitar a progressão da doença já instalada. Então, a gente consegue junto, não só nesse caso, mas, por exemplo, o início de Alzheimer, pessoas que têm autismo, tá? Nosso produto não é para criança, mas nós temos adultos que têm autismo. Normalmente, o autismo avançado, ele tem a descoordenação motora. Então, a gente consegue promover uma qualidade de saúde para essas pessoas. Qual é o modo de uso? O modo de uso não mudou, continua sendo uma cápsula à noite, tá? Uma cápsula à noite. Vocês estão conseguindo ver a cor da cápsula? Porque vocês não vão me perguntar pelo celular, depois de 5 meses, que está estranha a cor da cápsula. A cápsula é marrom, tá bem nítida aí na foto, né? Parece um chocolatezinho. Só não deixa a criança ver para achar que é aquelas bolinhas de chocolate gostosa que a gente compra no shopping. Porque é muito parecida. E detalhe, você pode mastigar. E ela tem sabor de maracujá, tá? Então tá bem saboroso. Eu posso dizer porque eu experimentei. E falar nisso, olha aqui, ó. Para vocês ficarem com inveja de mim. Ele vem aqui na minha mão. Tá? Então, assim, outras mudanças. Então, a cor da cápsula é marrom e sabor maracujá, tá? Continua tomando uma cápsula à noite. Esse é o único suplemento que é uma cápsula à noite. Então, dentro do frasco aqui, tem 30 cápsulas, tá? E assim, a consistência, né, do uso do produto é que vai prevalecer no resultado e na eficácia do seu organismo, tá? E lógico, gente, não adianta você querer tomar melatonina, né, e ficar escutando música, colocando um rock pesado, querer ficar fofocando com alguém no celular antes de dormir, né? Porque aí você também não ajuda o processo do suplemento. Quando a gente quer dormir, quer relaxar, a gente precisa respeitar também que aquele suplemento que você está ingerindo, você também tem que preparar o ambiente para você relaxar e desconectar, tá? Então, isso é muito importante. O público-alvo são adultos, tá? Maior de 19 anos, as pessoas que já têm essa dificuldade, né, no sono, pessoas que têm uma vida, uma rotina estressante, né, desequilíbrio emocional, problemas já diagnosticados, tá, emocionais e psiquiátricos, eles podem fazer uso. E não se esquecer que nós não recomendamos suspensão de medicação alguma, tá? Isso não, nenhum de nós temos esse direito. Porém, as pessoas que começam a perceber os resultados positivos do suplemento, inclusive do Dream Bliss, que nós temos já vários depoimentos aqui nas lives, elas falam, tem pessoas que param por conta, mas não é recomendado, porque é química cerebral e a recomendação é que o médico dela desmame ela das medicações, tá? Conforme ela for evoluindo bem com o suplemento. As precauções e contraindicações dependem muito do grupo, tá? Que é específico. Por quê? Por exemplo, gestante, lactante, criança e adolescente precisam de orientação médica, tá? É necessário que eles tenham orientação médica. Por que não criança autista? Por que não adolescente autista? Gente, o cálculo das doses que nós temos é acima de 19 anos, é cálculo para peso de adulto. Então, a gente acaba se restringindo para essa idade, para respeitar as recomendações e a liberdade que nós temos para vender os produtos, né? Não passando no quadrado, né? Porque aí
Quando a gente desrespeita uma recomendação que nós temos liberdade para trabalhar, nós corremos o risco de repente, a gente ter aí um processo nas costas. Então, para resguardo de vocês e respaldo, sempre respeitem as recomendações, tá? Porque fora da dose recomendada, somente o profissional médico que deve mudar a dose, tá? Ou para menos ou para mais. Somente o profissional médico. Bom, as condições pré-existentes, aí ontem eu estava conversando, quando eu estava falando sobre o NX-CAP, será que nós temos contraindicação dos suplementos? Não, os suplementos não têm contraindicação. O que tem restrição é a condição de saúde da pessoa. Uma pessoa que tem doença pré-existente, tem doença crônica e faz uso de medicamentos, alguns medicamentos têm interação medicamentosa, sim, com algumas vitaminas e minerais. Por conta disso, pessoas que têm problemas como diabetes crônica, já infartou e faz uso de um anticoagulante, ou faz uso de um antiagregante, de um coagulante, a gente precisa entender que uma vitamina ou outra pode interagir, e aí, nestes casos, tá? Essa pessoa ela precisa pedir autorização médica, porque a interação medicamentosa com vitamina e mineral pode cortar o efeito eficaz do tratamento dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer somar, complementar e fazer com que ela, com o tempo, ela se desligue das medicações. Por isso, a gente precisa ter alguns resguardos, tá? Outra coisa, se a pessoa tiver reação adversa a algum componente, aí ela tem que interromper. É muito importante todos informarem as pessoas sobre a composição do produto. E nós, seres humanos mortais, somos responsáveis pela nossa saúde. E normalmente a maioria das pessoas, não vou dizer que são todas, porque às vezes a gente desconhece que tem alguma alergia a algum componente de qualquer coisa, né? Ou seja alimento, ou seja medicamento, ou seja suplementação. Mas muitas pessoas que sabem o risco que tem em questão de alergia, elas têm que entender que precisam conhecer a composição dos produtos que elas fizerem uso, tá? Isso é muito importante, tá? Para evitar uma reação aí alérgica. É muito importante vocês entenderem que os produtos, né, da Ozontec, eles têm qualidade e segurança, a produção é controlada, tá? Então, ela está sendo fabricada sob rigorosos padrões de qualidade, e é por isso que nós estamos entregando para vocês detalhes de cada produto, para vocês também entregarem informação com qualidade, tá? Os ingredientes são naturais, tá? E seguros, e o nosso Dream Bliss, ele não contém glúten, tá? Então, pessoas que têm problemas com glúten, elas podem fazer uso do nosso suplemento. Armazenamento e conservação, como qualquer outro produto nosso, tá? Se o ambiente que você mora, se o estado que você mora, ele é muito quente, a gente recomenda colocar na geladeira para ele não colar, tá bom? Porque ele fica coladinho e as pessoas reclamam. Mas ele pode ficar dentro da geladeira, tá? Ou um ambiente fresco, seco e protegido da luz, tá? Bom, sempre verificar a integridade do lacre. E assim, eu sempre pergunto para a galera, porque ele tem uma validade de até 120 dias depois de aberto. Mas, guarda essa resposta aí, quando eu abrir o microfone eu vou perguntar, quanto tempo tem que durar o nosso suplemento? Tá? Quanto tempo tem que durar o nosso suplemento? Porque a partir do momento... eu fechei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir ele de novo.
A partir do momento que ele passou de 30 dias, tem alguma coisa errada aí. Eu acho. O Dream Bliss, então, ele faz parte, né, do compromisso com o bem-estar, tá? Então, a Ozontec, ela trouxe essa formulação melhorada para melhorar ainda mais a qualidade da saúde das pessoas e, assim, fazendo com que a gente alcance números de pessoas com mais situações de problemas, como eu falei para vocês. Aqui eu já citei para vocês uma série de situações que vocês vão poder ajudar várias pessoas, até mesmo a vocês mesmos, porque muitas pessoas que estão aqui com certeza vão precisar fazer uso do nosso Dream Bliss. Eu tomo, né? A gente que trabalha muito, usa muito o cérebro, a gente tem, como é que fala? O pensamento acelerado precisa desligar, né? Então, hoje em dia, a rotina natural, né, das pessoas é justamente parar e pensar, eu preciso descansar a minha mente, né? Porque uma mente acelerada, ela fica desgastada e ela não produz. Então, quando a gente pensa na recuperação, num sono saudável, a gente já lembra que esse produto aqui, ele está fazendo diferença na vida das pessoas, tá bom?